E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver sobre eletrônica analógica e eletrônica digital. Qual será a eletrônica que vai dominar o mundo? Quem é quem? Qual a diferença entre elas? Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. A eletrônica analógica ela é caracterizada por estudar os circuitos analógicos. Vá, como resistores, capacitores, indutores, bobinas, alguns circuitos integrados e entre outros. Já a eletrônica digital, ela trabalha com lógica, com circuitos lógicos. Muito comumente a gente trabalha com eles ou escuta falar deles como um sistema binários, no qual a gente tem uma resposta 0 ou 1. Mas qual a principal diferença? Aquela diferença que a gente mais pode destacar entre elas é como elas tratam os dados no tempo. Como assim? A eletrônica analógica, ela costuma tratar os dados, os sinais, no tempo real. Ou seja, assim que algo acontece, ela está executando no mesmo instante. Ou seja, se a gente imaginar uma onda senoidal, a cada momento, a cada milissegundo, a cada nanosegundo, a cada microsegundo da energia, a eletrônica analógica ela está atuando ali no sistema. Entretanto, a eletrônica digital ela tem que armazenar dados para poder trabalhar com eles. E nesse processo de armazenamento é limitado. A gente não tem um HD infinito para armazenar dados infinitos. Como assim? Quer dizer que quando eu estou trabalhando com um dado digital, eu não posso armazenar todas as informações dele em nanosegundos, em picosegundos. Por quê? Exemplo, eu estou analisando dados a cada segundo. Então, a cada segundo eu estou armazenando um dado ali na minha memória. Vamos aumentar aí o tempo que a gente está analisando, né? Porque o sinal ele não ocorre só a cada segundo, ele ocorre a cada milissegundo, a cada microsegundo, a cada nanosegundo. E a cada vez que a gente vai descendo essa camada de tempo que o circuito digital ele está atuando, ele vai precisar de mais memória para armazenar a enorme quantidade de dados que vai gerar aquele sinal no tempo. Para isso, a gente trabalha com um sistema chamado de sistema discreto, o tempo discreto. O tempo discreto é nada mais nada menos que quando você está trabalhando com um circuito digital, você delimita um tempo para ele analisar o sistema. Como assim? A cada 10 microsegundos, pegue uma informação do sistema. Então, a cada 10 microsegundos, ele vai lá e pega uma informação do sistema e armazena na memória dele. Como, por exemplo, um sinal senoidal, já que falamos dele, a tensão, né? 220 ou 110, dependendo de onde você está assistindo. A cada 10 microsegundos, ele está pegando uma informação ali de como está a senoide do sistema e ele vai montando essa senoide de 10 em 10 microsegundos. Assim, ele vai perder, de certa forma, alguma informação entre 1 e 10 microsegundos até a próxima análise. Mas, quando a gente trabalha com um sistema discreto, a gente já calcula, de certa forma, qual é a frequência de amostragem mínima para a gente poder trabalhar com o sistema. Inclusive, esse é um vídeo que eu quero trazer depois, só sobre sistema discreto e frequência de amostragem, porque só esse vídeo aqui talvez não seja suficiente para deixar claro a importância do sistema discreto e como é que ele trabalha, ok? Mas a eletrônica analógica e a eletrônica digital, elas costumam trabalhar de mãos dadas. E como assim? Vamos dar um exemplo com o sistema de áudio. O sistema de áudio, a gente capta o áudio pelo microfone, envia para um computador, no qual o computador vai processar aqueles dados, vai filtrar os ruídos e vai enviar para uma caixa de som. Aqui a gente tem a influência tanto da eletrônica analógica como da eletrônica digital. Onde é que a eletrônica analógica está presente? Ela está presente no microfone, quando você está ali falando, que ele está captando, está variando um sinal elétrico de acordo com a frequência do ar que está sendo emitido pela sua voz. Isso é a atuação da eletrônica analógica. No processo em que ela envia para o computador vai fazer algo chamado quantização, que ele vai discretizar os dados, já falamos de sistema discreto aqui, ele vai quantizar os dados, que é o processo de você subdividir o sinal em níveis lógicos de acordo com quantos bits o seu sinal trabalha.
E só para falar sobre a quantização, eu vou deixar um vídeo aqui específico, posteriormente, só falando de quantização. Então, se tiver um card aqui falando do vídeo de quantização, é porque eu já fiz e já anotei o card. Se não tiver aqui, é porque eu não fiz ainda, mas ele está na minha lista para fazer, ok? Então, após a quantização dos dados no tempo discreto, porque tem essa relação, os dados são quantizados no tempo discreto, que é o tempo que o dado é analisado, e esse dado vai ser processado por filtros digitais, ou seja, são filtros ali que não vão envolver resistores e capacitores, mas sim fórmulas matemáticas que são comprovadas cientificamente dos seus resultados e de suas características e propriedades. Após o processo de filtrar para eliminar os ruídos e deixar apenas o sinal de voz, esse dado ele é enviado para um conversor digital analógico, ou seja, um conversor que ele vai pegar os dados digital e vai transformar ele num sistema analógico. E ele vai pegar esses dados convertidos do sinal digital para o analógico e vai enviar para a caixa de som. E aí, viu como em apenas um sistema que a gente viu, que é o sistema de áudio, a gente tem a presença tanto do sistema analógico como do sistema digital. O que é que a gente pode tirar de lição dessa analogia? A gente pode interpretar que o sistema analógico ele trabalha muito quando você quer trazer algo para o real, algo para o físico, você quer atuar alguma coisa. É só um modo de comparação, isso aqui não vai ser uma regra para todos os casos, mas você pode meio que interpretar dessa forma, quando você quer acender uma lâmpada em uma determinada intensidade, quando você quer ligar um sistema de áudio para emitir um som, e assim por diante. Mas o que acontece é que os sistemas digitais eles estão começando a se formar muito presentes na nossa vida e começando a realizar processos de atuação. Geralmente, eles eram utilizados como processos background, como a gente viu aqui no sistema de áudio. Ele fica um sistema por trás dos panos só para limpar o ruído do sinal. Mas hoje em dia, o próprio sistema digital está começando a ser um processo de atuação. Mas um exemplo a gente pode dizer a geladeira, o fogão, o forno micro-ondas, na verdade, fogão não, fogão. Forno micro-ondas. No micro-ondas, a gente tem ali a telinha para ver todo o tempo que a gente está programando. A gente tem os botões para dizer exatamente o tempo que a gente quer. E assim por diante. Então, a gente pode dizer que a eletrônica digital ela está começando a invadir cada vez mais o espaço da eletrônica analógica. Então, aí aqui vem uma característica muito interessante para a gente aqui debater um pouco. É o fato de que a eletrônica digital ela é feita com componentes de eletrônica analógica. Então, de qualquer forma, mesmo que a gente tenha começando a usar mais a eletrônica digital, a eletrônica analógica ela nunca vai deixar nossas vidas, porque a eletrônica digital ela é feita pela eletrônica analógica. Como um computador, por exemplo. A placa-mãe de um computador, por mais que seja um sistema digital, ele é composto por vários componentes da eletrônica analógica para permitir que os componentes da eletrônica digital funcionem. Então a gente nunca vai deixar de existir a eletrônica analógica, mas a gente está atribuindo funções que antes eram da eletrônica analógica, exclusivamente da eletrônica analógica, estamos começando a atribuir para a eletrônica digital. Então a gente vai dizer aqui que a eletrônica analógica ela vai sumir da atuação e tudo vai ser substituído pela eletrônica digital. Não. É claro que a gente está vendo essa tendência nos equipamentos eletrônicos. Porém, a eletrônica analógica ela ainda é muito presente em sistemas que às vezes não precisam exatamente de um circuito digital. Como, por exemplo, um amplificador de guitarra. Ele é composto por eletrônica analógica. Inerentemente, alguns componentes ou algumas funções estão atreladas à eletrônica analógica e elas não podem ser substituídas pela eletrônica digital. A gente pode ver aqui que a eletrônica analógica ela vai existir, até mesmo porque alguns sistemas inerentemente são eletrônica analógica. E dentre eles a gente pode classificar como os transdutores, que são componentes que eles tendem a trazer, a converter alguma propriedade física em energia elétrica. Eu pretendo fazer um vídeo só de transdutor também, viu? Nossa, esse vídeo tá ficando muita promessa de vídeos, mas tá no roteiro. Enfim, então, geralmente aqueles dispositivos que eles tendem a transformar algum efeito físico em um sinal elétrico, como um sensor de luminosidade,
um sensor de temperatura, o próprio microfone em si. Os sensores, os transdutores, geralmente tendem a ser eletrônica analógica. Agora, a gente também está vendo mesmo tendo sistemas inerentes que são da eletrônica analógica, os demais sistemas estão tendendo a ser substituídos pela eletrônica digital. Hoje em dia a gente pode dizer que elas andam de mãos dadas, mas no futuro a gente tende a ingressar mais ainda a eletrônica digital nos nossos meios, mas a eletrônica analógica nunca vai ficar perdida. Ela sempre vai estar ali dando suporte para a eletrônica digital. Até mesmo porque ali a eletrônica digital ela é formada de circuitos analógicos. Então não tem como fugir da eletrônica analógica. As duas andam de mãos dadas, ok? Eu espero que você tenha assim clareado um pouco sobre qual a função da eletrônica analógica, qual a função da eletrônica digital, qual está ganhando mais espaço recentemente e qual o futuro das duas. Será que uma vai ser esquecida? Será que a outra vai dominar por completo? A gente já tirou todas essas conclusões aqui, ok? Então se você ainda ficou com mais dúvidas, deixa uma pergunta aqui no canal, nos comentários do vídeo. Se você quiser que eu traga alguma informação também ou sobre algum conteúdo específico, pode deixar nos comentários. Se eu esqueci de falar alguma coisa, fale também nos comentários que eu vou responder assim que possível, ok? Então, deixa um gostei, se inscreve no canal, eu tenho um roteiro muito interessante sobre tecnologia para trazer para cá, ok? Então, valeu gente, até mais!